Como eliminar hábitos autodestrutivos e construir hábitos saudáveis? É sobre isso que nós vamos falar na reunião de hoje, dia 26 de julho de 2026. Essa reunião ela acontece todos os sábados, às 8 horas da manhã, aqui pelo Google Meet. E tanto o tema como o link para fazer parte dessa reunião são divulgados ali na comunidade Diva. O tema também é escolhido lá através de enquetes. É lá que a gente define o tema da reunião e eu disponibilizo, né, o link para estar entrando aqui. Todas essas reuniões, elas são gravadas, essa é a 15ª reunião. E elas ficam lá no YouTube, no meu canal do YouTube, numa pastinha, né, numa playlist que eu chamei de DivaFlix, que seria reuniões de desenvolvimento pessoal, reuniões para ampliar consciência, para trazer nova percepção. Bem-vinda, Sandra. Já começamos a gravar, tá bom? Como seria você usar esse final de semana para maratonar esses conteúdos, para assistir todos eles e trazer percepção, e melhorar, né? Trazer para consciência tudo que você vem criando na sua própria vida e tudo que você pode mudar para ser e fazer muito melhor. Eu tenho certeza que todos os vídeos que estão lá, eles vão contribuir de alguma forma para você e para a sua vida. Então, o que mais é possível, né? Aproveitem esse presente, está lá disponível, gratuito para vocês assistirem. Quem ainda não me segue lá pelo YouTube e vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão buscando desenvolvimento, buscando algo melhor para si mesmas. Talvez você sinta que você está assim preso num ciclo de repetição. Que mesmo que você queira mudar algo, parece que tem algo dentro de você que te puxa para trás e não deixa você fazer diferente. Você quer mudar, mas quando menos você espera, você está lá, nos velhos hábitos novamente. Isso acontece com vocês? É sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Quem está aqui ao vivo, sinta-se à vontade para participar quando quiser, tá bom? Isso é muito comum, né? A gente, por exemplo, se vê acima do peso, decide, agora eu vou iniciar uma dieta. Aí faz alguns dias e, de repente, já está lá. Esqueceu de dieta, já não está fazendo mais nada. Não, eu preciso colocar em prática as atividades físicas, né? Preciso sair para caminhar, preciso ir para academia. Começa firme, dá alguns dias, volta no mesmo padrão de antes. Ou você decide, não, eu vou organizar toda a casa e depois eu vou manter tudo organizado, porque assim, fazendo um pouquinho por dia, eu não fico sobrecarregada e a casa está sempre organizada. E quando você menos percebe, lá está a casa toda bagunçada de novo. Você decide que vai começar a ler. Lê 2 dias e depois nem lembra mais de onde colocou o livro. Isso é muito comum acontecer na vida da gente. Querer colocar algo em prática e não conseguir. E quanto menos você consegue, menos capaz de conseguir você se sente. Você não consegue eliminar os maus hábitos que você tem. Muitas vezes são hábitos que te prejudicam de alguma forma, mas que parece que não tem jeito. Você precisa agir daquele jeito, você precisa ser assim, parece que ele é maior do que você não consegue dar conta. É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar. Pode ser que tem pessoas aqui que nunca fizeram conteúdo, não sabem quem eu sou. Então, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Bom dia, Edir, já estamos gravando aqui, tá bom? O meu nome é Edivanice Buque de Godoy Bueno, Edivanice Bueno nas redes sociais. Eu sou uma filha amada de Deus, casada há 21 anos com o Emerson, tenho 2 filhos, o Evandro, de 18, e a Elisa, de 16 anos. Escritora de 2 livros, Mulher, Mãe e Dona de Mim, e Mulheres Além do Tempo. Sou mentora de consciência, terapeuta, especialista em PNL, Programação Neurolinguística. Também tenho formação de Barra-Axis e radiestesia terapêutica, além de outras técnicas que eu não costumo mencionar aqui, mas que também fazem parte do meu currículo.
Eu amo trazer consciência para as pessoas, para que elas possam transformar as suas vidas. E agora eu vou fechar aqui o compartilhamento, né? Que está o meu Instagram, para quem quiser me seguir lá. Porzinho aqui para vocês, né? A gente falar sobre este tema. Também outra coisa. Eu sou criadora de um método que eu chamei de método DIVAR, de desenvolvimento pessoal. Como é o método DIVAR, né? Ele consiste assim, em 5 etapas. Decidir, né, escolher o que você quer para a sua vida. Muita gente fica presa no qual é o meu propósito de vida, esperando algo divino, maravilhoso, cair na frente dela para dizer qual é o propósito de vida. Quando, na verdade, ela só precisa escolher algo, escolher um caminho, algo que ela gosta de fazer. Decida, escolha algo para a sua vida, a vida que você quer levar. Identifique, né, o que tem te impedido e te bloqueado, né? Nesse método a gente faz toda essa trilha, para você decidir, depois para você identificar o que te impede de fazer isso, quais são os bloqueios, quais são as travas, quais são as dores emocionais que te impedem de fazer isso. Depois vem para validar a sua identidade como criador da própria realidade. Aí a gente vai para os hábitos, né? Alterar os hábitos, fazer melhorias graduais e finalmente, né, realizar a vida que você quer. Esse método, ele tem funcionado para mim e para as pessoas com as quais eu tenho aplicado. Então, se você quiser conhecer, entre em contato aqui comigo. Para fazer parte também da comunidade Divas, eu vou deixar o link aqui abaixo. Quem ainda não faz parte, entra para a comunidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E vamos lá, então, começar sobre o nosso tema. Como eliminar os hábitos autodestrutivos e construir hábitos saudáveis. Gostaria que você interagisse aqui comigo, né? Escreva nos comentários aqui no chat, ou abra o microfone, fala, né? Qual é o hábito que você gostaria de eliminar a partir de hoje? E qual hábito que você sente que precisa urgente colocar em prática? Interajam aqui comigo para eu já trazendo exemplos relacionados a tudo isso. Como é essa formação dos hábitos? Primeiro tem um gatilho, um estímulo, algo que não está bem aqui, né? Vamos dizer assim. Depois vem o desejo, o sentimento de algo diferente, de algo maior, né? Vamos dizer assim. Aí vem a resposta, a ação, né? A decisão de fazer esse algo. E, em seguida, vem uma recompensa ou um alívio, que, normalmente, já gera um novo gatilho, um novo estímulo. Então, essa é a formação do hábito. É assim que se forma um hábito. Então, trazendo assim como exemplo, um gatilho, por exemplo. Me sinto estressada. Qual é o meu desejo? Aliviar esse estresse. Eu não quero me sentir estressada. Aí eu vou buscar aqui na minha mente, né, nos conceitos que eu tenho, né, o que alivia o estresse. E muitas vezes eu vou chegar na conclusão de que eu preciso comer um doce, de que eu preciso rolar no Instagram, algo que vai me aliviar esse estresse. E como recompensa eu tenho esse alívio momentâneo do estresse que eu gerei. E tudo o que a gente faz é movido por um gatilho, por um desejo, que traz uma resposta e uma recompensa. E assim vai criando os hábitos, né? Tudo o que a gente faz na nossa vida segue esse padrão. Consciente ou inconscientemente falando, né? Então, o hábito, ele se forma porque o seu cérebro associa aquele comportamento com algo prazeroso, com algo que alivia, mesmo que isso seja autodestrutivo. E vamos entender hábitos autodestrutivos, tudo o que você faz com você mesmo, né, ou para você mesmo, e que ao longo prazo te traz algo ruim. Que muitas vezes o hábito, assim, ali naquele momento parece que não tem efeito nenhum, mas cumulativamente, várias vezes acontecendo, num futuro aquilo é ruim, né? Por exemplo, o autoabandono.
né? Muitas pessoas estão ali cuidando de todo mundo, fazendo por todo mundo e esquecendo de si mesmas. No dia a dia, parece que isso não importa, né? Eu estou vendo o outro feliz, para mim isso já é o suficiente. Mas, cumulativamente, a hora que você chegar a uma certa fase da sua vida, você vai olhar para trás e se arrepender. E vai dizer, poxa, eu não fiz nada por mim mesma. O tempo passou e eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Não deu tempo. E provavelmente você se vê num período assim de que não vai mais dar tempo de eu realizar. A minha vida foi em vão, minha vida foi para cuidar de outras pessoas. E isso, às vezes, causa até uma depressão lá na vida futura. Hábitos como se comparar com outras pessoas também, naquele exato momento, parece que não tem efeito nenhum, mas que cumulativamente é muito prejudicial. Autocrítica, procrastinação, tudo parece que hoje não tem problema nenhum, mas cumulativamente isso vai se tornando um problema mais para frente. Por exemplo, vícios, né, como um cigarro, por exemplo, ele causa um prazer momentâneo, mas cumulativamente está causando doenças. E por aí vai, né? Existem vários hábitos autodestrutivos que eles vêm disfarçados de prazer, de algo bom. E muitas vezes só é prejudicial. Clica no link, vem participar ao vivo, você que está aqui no Instagram, Gilva Rosário, vem aqui participar ao vivo pelo Google Meet. Tem o link na descrição nos stories. E por que é tão difícil mudar um hábito sozinho? É que a gente cai novamente naquilo que a gente fala de muita coisa, né? Nós construímos a nossa realidade. E 95% de tudo que a gente faz é de maneira inconsciente. Alguém nos ensinou que é assim e a gente vem repetindo ao longo da nossa vida. O cérebro, ele sempre busca economizar energia. Então, ele quer coisas que ele já conhece, para ele não ter que pensar muito. Então, ele repete emoção, repete eventos, que torna, né, a nossa vida, assim, padronizada. Esqueci de interromper aqui, né? Que torna a nossa vida padronizada. E muitas vezes a gente está indo para um caminho inverso do que a gente realmente gostaria de estar indo. E não nos sentimos. Bom dia, Jócia. Já estamos gravando, tá? Bom dia. E muitas vezes a gente está indo no caminho inverso do que a gente deveria estar indo. Mas por padrão, a gente segue o mesmo caminho. E quanto mais assim a gente tenta fazer algo e não consegue, a gente começa a criar uma crença de que não é para mim, eu não sirvo para isso, que são crenças que vão nos sabotar ainda mais. Vão trazer para a gente essa sensação de que dá certo para os outros, mas para mim não. Vamos supor, você começa a fazer uma atividade física, é algo que você sabe que precisa fazer, o médico disse que você precisa fazer, você começa a colocar em prática e você não consegue. Você não consegue colocar em prática, né? Você fez lá 3 dias e se arrependeu e acabou desistindo. Seja bem-vinda, Gilva. E acabou desistindo ao longo do caminho. Aí você tenta de novo, e de novo você não consegue. E mais uma vez você não consegue. Então você começa a acumular ciclos de frustração, de coisas que você fala, não serve para mim, não dá certo para mim. E você se coloca nessa posição de que não é para você. E quando isso vira uma crença dentro de você, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Mas o que você, às vezes, não percebe é que você está indo contra aquela lei, né, que Einstein tanto fala, né? Louco
é esperar resultados diferentes utilizando sempre os mesmos fatores. Einstein dizia isso. Não adianta você querer esperar resultado diferente se você está fazendo a coisa sempre do mesmo jeito. Então, se eu faço uma continha, por exemplo, 2 mais 5 é igual a 7. Mas eu não quero que dê 7, eu quero que dê 10. E eu continuo fazendo 2 mais 5, ou 5 mais 2, usando os mesmos fatores, o resultado sempre vai ser 7. Não tem como esperar 10. Então, se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. E é aqui que na PNL a gente traz elementos, traz formas de fazer diferente para que o resultado seja diferente. Então, se você muitas vezes diz, eu não consigo mudar, o seu cérebro vai fazer com que isso seja realidade. Lembra? Você está construindo a sua realidade. Então, as coisas que você diz é muito forte. E se você começa a mudar o seu comando interno, você começa a reescrever uma nova história. Então, quanto mais vezes você ir mudando os fatores, mais a chance dos resultados serem diferentes. Eu vou trazer para vocês algumas estratégias práticas para mudar hábitos, né? Trazer para a rotina hábitos saudáveis e eliminar da rotina os hábitos autodestrutivos. Essas estratégias, elas são baseadas no livro Hábitos Atômicos, né? Se vocês ainda não leram esses livros, já anota aí para vocês lerem, porque é um livro excelente. Eles traz assim muita... Oi, Lu, tudo bem? Se quiser entrar ao vivo, tem link nos stories. Vem aqui participar ao vivo da reunião com a gente, tá? Aqui pelo... e esse livro, ele traz muitos conceitos, e ele determina muito bem, assim, essa coisa inconsciente que a gente tem, e ele dá muitas estratégias para você colocar os hábitos em prática. E ele fala uma coisa muito interessante, né, que muitas vezes a gente foca numa meta e quer levar, né, a nossa vida com base nessa meta. E não é a meta que traz o resultado, e sim as ações que a gente toma para se chegar na meta. E se a gente coloca em prática essas microações todos os dias, no final dá certo. Vamos supor que você está ali com uma uma picareta, para quebrar uma pedra. Você vai dar um golpe na pedra, não vai acontecer nada. Vai dar 2, 3, 4, 5. Lá pela, sei lá, golpe 200, a pedra se racha no meio. Seria ignorância da gente pensar que foi aquele golpe que quebrou a pedra. Não foi aquele golpe, foi o acúmulo de todos os golpes anteriores que fez com que a pedra quebrasse. E é assim para tudo na nossa vida, né? Uma árvore, ela cresce para baixo primeiro, para depois romper, para depois se tornar uma grande árvore. E muitas vezes a gente olha e fala assim, não dava nada para aquilo lá, e de repente brotou, e de repente fluiu. Então, muitas vezes, esse de repente que todo mundo fala, durou anos. Mas esse anos, ninguém comenta sobre ele. Quando você olha, né, as histórias de sucesso, se você não for estudar a fundo, você acha que foi da noite para o dia, você acha que foi de repente. Mas não foi. Houve uma preparação. Houve movimentos seguidos que não são falados, que não são discutidos, que acabam ficando ali por baixo do pano como se fosse uma mágica. A pessoa, de repente, conseguiu. Do nada, aquilo aconteceu. E como eu sempre digo, né? A sorte vem para quem está preparado. Então, se você não está preparado, se você não vem cultivando o seu jardim, as borboletas não aparecem. E esse livro, Hábitos Atômicos, traz muito estratégias para como você fazer as coisas acontecerem na sua vida. É muito interessante. Eu convido vocês a lerem esse livro. E aproveitando aqui, né, que estou falando desse livro, eu estou fazendo, né, o Clube do Livro. Todas as quintas-feiras tem reunião, e nós estamos estudando o livro Os Segredos da Mente Milionária. E finalizando ele, nós vamos começar Hábitos Atômicos. Então, se você quiser fazer parte do Clube do Livro,
para estudar esse livro, né, Hábitos Atômicos, a fundo, vou deixar um link aqui para vocês embaixo do vídeo, para vocês fazerem parte desse Clube do Livro. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Porque o Clube do Livro que eu faço, ele não é um clube para ler o livro, né? Porque ler por ler não traz resultado. O que muda a vida da gente é colocar em prática o que foi lido. E esse é o objetivo do Clube do Livro que eu faço, né? O ler o livro é com vocês. Eu vou trazer os conhecimentos do livro e ajudar vocês a colocarem em prática, através das ferramentas que eu já conheço, né? As ferramentas, principalmente da PNL, né? PNL, para mim, foi um divisor de águas e é uma ferramenta poderosíssima. Então, eu trago técnicas, tanto de PNL quanto de coaching também, trago muita ferramenta de coaching para estar mudando mentalidade, ajudando, né, a aplicar as ferramentas dos livros que a gente lê. E o próximo vai ser Hábitos Atômicos, a gente vai começar ele, quinta-feira, dia 7/8. A gente vai começar esse livro aí. Então, eu convido vocês para vir fazer parte. Então, a primeira estratégia, né? Que aqui, na verdade, são 4 estratégias em uma, né? Para pegar, né, um hábito positivo, colocar ele em prática, você precisa deixar um estímulo visível, fácil, atraente e satisfatório. Lembra do ciclo? Então, o estímulo ele precisa ser visível, precisa ser fácil, precisa ser atraente e satisfatório. De que forma? Né? Por exemplo, eu preciso beber mais água. Eu tenho que beber água. Se eu estou aqui na minha mesa, preciso beber água, eu estou com sede, eu tiver que levantar, ir até o bebedouro, pegar água para voltar para cá, é mais difícil, percebe? Então, se eu deixar a garrafinha aqui do lado, o copo aqui do lado, sentir sede, eu tomo. Sentir sede, eu tomo. Eu deixo o estímulo visível, né? O que eu preciso fazer ali, fácil, na cara, próximo de mim. Se eu preciso iniciar uma caminhada, por exemplo, eu deixo o tênis na porta. A hora que eu passar, eu vejo o tênis, opa, tenho que caminhar. O hábito de escrever na noite anterior tudo que vai fazer no dia seguinte também ajuda e muito a gente se organizar e tornar os hábitos, ter, né, os hábitos positivos. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão tão quietinhos aí? Tudo certo aí? Sim, tudo tranquilo. Ok, então. Vamos lá. Beleza. Então, voltando, né? Então, para tornar o hábito positivo, né, visível, então tem que deixar ele na cara. Preciso tomar consciência de que eu tenho que colocar isso na minha vida, então eu tenho que deixar algo na minha vista, algo para eu ver aquilo. Tornar ele fácil. Por exemplo, se eu quero ter uma rotina de atividades físicas, eu sei que o ideal é eu fazer atividade física 1 hora por dia, todos os dias. Mas eu nunca fiz atividade física. Então, vocês percebem que é um degrau muito grande, então isso fica difícil para mim. Mas o que pode ser fácil? Pode ser fácil eu pegar o carro, ir até a academia e, sei lá, subir as escadas e descer, ou subir numa esteira, andar 5 minutos e voltar embora. Tornar aquilo fácil, que não tem como eu não fazer. É muito fácil, é só um degrauzinho. É só um degrauzinho. Então, eu vou e eu faço. Teve uma outra reunião, né, que eu trouxe assim, você quer colocar um hábito de fazer caminhada todos os dias? Comece colocando a roupa. Então, você não precisa sair para caminhar, você só precisa tornar um hábito de colocar a roupa depois do trabalho, né? A roupa de caminhada, né? No caso aqui. Então, eu chego do trabalho, tiro a roupa do trabalho e coloco a roupa da caminhada. É o primeiro passo, é uma microtarefa que não tem como não fazer. Se eu vou realmente sair para caminhar, é outro esquema, mas eu vou primeiro tornar o hábito de chegar em casa do trabalho, colocar a roupa da caminhada como o primeiro passo para se fazer. E depois que isso ficou um hábito, é algo que eu já faço sem ter que pensar,
Aí sim eu coloco um outro passo, que seria, de repente, abrir o portão da volta ao quarteirão. E eu vou colocando microtarefas de forma sequenciada, né? Para que o grande hábito se forme. Deixar esse hábito atraente. Ou seja, se eu pensar, né? Caminhar é chato, caminhar é chato, caminhar é chato, caminhar é chato, a probabilidade de eu não ir caminhar é enorme. Então, se é um hábito que eu preciso colocar em prática, eu preciso deixar ele atraente. Tá? Como que eu vou deixar o caminhar atraente? Quando eu caminhar, eu vou estar ouvindo um audiobook, eu vou estar ouvindo a música que eu gosto, vou colocar um fone de ouvido, vou sair ouvindo a música que eu gosto. De alguma forma, eu preciso deixar aquela atividade mais agradável. Eu preciso fazer perguntas, de que forma isso pode ser legal? De que forma isso pode ser divertido? De que forma isso pode ser atrativo para mim? E satisfatório, tornar esse hábito satisfatório. Fazer com que ele te traga algo bom, te traga. Todo hábito tem aquele retorno. Então, eu preciso descobrir qual é o retorno positivo disso que eu estou querendo começar a implantar. Não, se é uma caminhada, quando eu chego em casa, eu chego com mais disposição. Então, é satisfatório chegar em casa com disposição. Então, toda vez que bater uma preguicinha, pensa no final. Mas depois que eu caminho, eu gosto da sensação de estar mais disposta. Isso vai fazer com que você queira fazer o hábito mais e mais e mais vezes. Estão acompanhando? Em relação ao hábito negativo, né? Como eliminar os hábitos autodestrutivos? Né? Da mesma forma, né? São as mesmas ferramentas, né? No livro ele traz, né? Então, preciso deixar ele invisível, difícil, desinteressante e insatisfatório. Então, se eu tenho o costume de ficar nas redes sociais rolando telinha lá, que tal desinstalar o aplicativo? Bom dia, Sérgio. Vem aqui, ao vivo, participar com a gente. Tem link lá nos stories. Que tal deixar ele invisível, né? Vou desinstalar as redes sociais. Então, se eu quiser rolar rede social, eu tenho que baixar a rede social para depois rolar. Então, fica mais difícil. Eu fiz isso, né? Com joguinhos. Tinha um joguinho que eu instalei uma vez no meu celular, que eu achei interessante, e ele realmente é interessante, que é tipo uma fazendinha. Gente, aquilo virou um vício para mim. Todo dia eu pegava aquela fazendinha para cuidar e eu ficava horas cuidando daquela fazendinha. Eu percebi que aquilo estava detonando a minha vida, estava acabando comigo. E eu tive que desinstalar. Se eu deixar aqui, porque às vezes eu ia pegar alguma coisa no celular, eu rolava, eu via o ícone, né? Eu queria entrar. E aquilo virou um vício. Então, eu precisei desinstalar. Então, quando você deixa difícil, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de chegar do trabalho e ligar a TV. E a hora que eu vejo, eu já fiquei 3 horas na frente da TV. A TV está me atrapalhando. Que tal tirar a TV da tomada? Porque a hora que você tiver que ligar, nossa, eu tenho que ligar, tenho que abaixar, tenho que ir lá, né, atrás para instalar, né, colocar na tomada. Ou pior, né? Tira a TV da sala, põe ela dentro de um guarda-roupa, de um lugar que você não vê, deixa isso invisível. Eu não sei qual é o mau hábito que você quer eliminar da sua vida, mas torna ele invisível, né? O gatilho invisível, torna isso difícil, torna isso desinteressante e insatisfatório. Comece a trazer elementos do tipo, toda vez que eu fico aqui nessa rede social, eu trago esse sentimento ruim, né, de achar que está todo mundo evoluindo, menos eu. Não traz resultado ficar olhando aqui a vida do outro. Começa a trazer tudo de insatisfatório que tem naquilo. Comece a mostrar para sua mente que aquilo que ela tem como
positivo, também tem muita coisa negativa. Começa a trazer os elementos negativos daquilo. Mostre para sua mente que não é satisfatório rolar feed, porque você está deixando de construir a vida que você gostaria de estar vivendo. Porque o tempo que você fica aqui, você não está fazendo ali, onde deveria ser o seu foco. Pode mudar de ambiente. Os ambientes da casa, quanto mais definidos você deixa, melhor você condiciona o seu cérebro. Por exemplo, você ter um ambiente, por exemplo, por menor que seja a sua casa, vamos supor que você tem uma mesa de 4 lugares. Na cadeira 1 é o lugar de eu comer, na cadeira 2 é o lugar de eu trabalhar, na cadeira 3 é o lugar de eu ter os meus planejamentos, na cadeira 4 é o lugar de eu, sei lá, jogar, ter meu minuto de diversão aqui. Definir um ambiente para cada coisa. Então, a ponto de que você chega no ambiente, você já sabe que ali é a hora de fazer tal coisa, né? Virou um hábito, construir o hábito de ter um ambiente para cada coisa. Né? Comer só na cozinha, ler um livro só na poltrona X da sala. A cama é só para dormir. Enfim, vai trazendo o hábito com o ambiente, casa, né? As informações. No livro ele traz bastante exemplo, fica facinho de entender tudo isso, nessa questão do ambiente. Às vezes, o simples fato de você mudar de ambiente muda a sua energia. Os atletas, não sei se vocês já repararam, né? Eles sempre têm um fone de ouvido, né? Eles têm aquele momento, né, de trazer concentração para ter um melhor desempenho na prova que eles vão desempenhar, né? Que eles vão ali praticar. E eles põem o fone de ouvido, né? Provavelmente com uma meditação, com algo, né? Para ouvir durante os treinos. Eles colocam isso como um hábito para ser realizado. E de tanto fazer, às vezes o simples fato de colocar o fone de ouvido já tem o mesmo estímulo, não precisa nem estar ouvindo nada. Muitas vezes eles põem aquele fone só por pôr, para ter o sentimento, a concentração que eles desenvolveram ao longo dos treinos, para ter aquela eficiência, aquele desempenho na hora da prova. Enfatiza para você mesmo, né, os malefícios a longo prazo deste hábito. Porque a nossa mente, ela sempre está procurando prazer. Né? A nossa mente, ela foi criada para nos proteger, para trazer o prazer e eliminar a dor. E muitas vezes a gente quer colocar um hábito na vida da gente que neste momento ele é doloroso. Então a nossa mente não quer deixar. Ela fica bloqueando, ela fala, não, isso não é bom para você, e acaba inconscientemente nos sabotando para que a gente não faça aquilo. Então você precisa mostrar para a sua mente que a longo prazo aquilo é bom. Que a longo prazo o resultado vai vir. Que não precisa ser automático. Que às vezes o prazer imediato, a longo prazo, vai ser ruim. Então eu preciso eliminar hoje na minha vida. Então, rolar um feed no celular, ficar vendo a vida dos outros, pode parecer algo legal, pode parecer bacana. Né? Acompanhar séries da TV parece algo legal, parece algo bacana, traz uma coisa boa para a gente. Mas se eu somar todo o tempo que eu fico sentada à frente da televisão acompanhando uma série, e o que eu poderia fazer de útil nesse tempo, eu percebo que aquilo, na verdade, é um malefício para a minha vida. Se eu tivesse estudando, se eu tivesse praticando algo, né, se você somar, né, o período que você fica da faculdade, você vai perceber que daria para você fazer uma faculdade, daria para você ter uma nova formação,
daria para você fazer muitas outras coisas que te trariam um resultado muito melhor. E que você senta ali para ser um pouquinho, mas né, o ambiente, né, o entretenimento, ele foi feito para que você fique ali. Né? E quem acompanha a série sabe do que eu estou falando, né? Você senta para assistir um capítulo só, a hora que deu, passou o dia ali fazendo isso. São construídos para que você fique. E se você não traz para a consciência de que isso é ruim para você, você acaba não fazendo o que tem que ser feito. Uma coisa boa para você colocar novos hábitos, né? Você associar o hábito novo com o hábito que você já tem. Por exemplo, eu trago, né, nas minhas sessões de terapia, né, exercícios como o Eu Sou, como a pose da Mulher Maravilha, como autoafirmações positivas, e eu sempre falo, faça depois que você escovar o dente. Eu trago esse empilhamento de hábitos. Então, você já, né, hoje você já tem uma rotina, você sai da cama, você, né, cada um tem a sua rotina, mas todo mundo escova os dentes de manhã. Pelo menos deveria, né? Então, por que não associar um novo hábito com esse hábito? Toda vez que eu escovar os dentes, eu vou olhar no espelho e fazer 3 afirmações positivas. Ou eu vou respirar conscientemente por 5 vezes. Ou eu vou fazer a pose da Mulher Maravilha logo em seguida. Então, fazer esse empilhamento de hábitos. Né? Toda vez que eu chegar em casa, eu for trocar de roupa, eu já vou colocar a roupa da academia. Toda vez que eu sair de casa, eu vou fazer uma oração indo para o trabalho. Eu vou fazer um exercício de gratidão indo para o trabalho. Ou seja, empilhamentos de hábito. Colocar um novo hábito em cima de um que você já tem. Aí, assim, um engatilha no outro. Vira uma sequência. Outra coisa que ajuda muito nos hábitos é recompensas saudáveis. Coisas sobre se elogiar, se parabenizar, ter um diário de progresso, compartilhar, né, fazer vídeos, olha, estou fazendo isso, também são estímulos que nos ajudam a manter os hábitos. Busque pessoas para te apoiar, pessoas para que você queira, né, compartilhar. Olha, estou fazendo, e você sabe que ela vai te dar um apoio, que ela vai te dar um direcionamento positivo, que vai te ajudar a manter esses hábitos. E a última estratégia, não menos importante, é trabalhar o emocional, porque é o emocional que sustenta tanto o hábito antigo, como dificulta a implantação desse novo hábito. 95% nós fazemos seguindo a nossa programação mental. Então, vamos usar os 5% que a gente tem de consciente para reprogramar tudo isso que foi construído na nossa mente. Porque muitas vezes nós aprendemos coisas erradas, né? Quem aqui tem aquela mania de dizer, né? Se eu não tomar um cafezinho de manhã, eu não acordo. Eu preciso do café para acordar. Alguém aqui é assim? E se eu te disser que não é o café que te acorda, é simplesmente o hábito de tomar o café, que você deu a significância de que faz você acordar. Poderia ser uma água, poderia ser um espreguiçar, poderia ser qualquer coisa, não necessariamente o café, que faz você acordar. É o hábito que você determinou que seria assim. É uma que a gente chama na PNL de âncora. É uma âncora que você colocou. Toda vez que eu tomar café, eu vou me sentir bem. E poderia ser qualquer coisa. Poderia ser simplesmente ou que você sentiria a mesma coisa. Nós podemos programar a nossa mente, o nosso consciente, o nosso sentimento, do jeito que a gente quiser. Então, nós podemos, né? Nós temos esse poder. De, olha, toda vez que eu me sentir assim, eu vou fazer assado. Toda vez que isso, assado. Conduzir o nosso emocional
para o que nós queremos fazer na nossa vida. Então, se existe um hábito que está aí, né, um hábito destrutivo, né, que está aí instalado, tem emoções por trás dele que justifica a permanência dele. Então, um aprendizado do que aconteceu aí no seu passado, desconstruir isso. Às vezes, é alguma rejeição que você sentiu. Às vezes é culpa, medo, ansiedade. Quando a gente libera tudo isso, esses hábitos, eles perdem a força sobre a gente. E aí, instalando, né, os hábitos saudáveis juntamente com tudo isso, aí a gente tem os resultados muito melhores. Nossa, com a hora boa, gente do céu, falei demais. Vamos agora fazer um exercício juntos? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Se ajeite aí na cadeira, no sofá, onde você está aí sentado, não sei onde é. Deixa a coluna bem ereta, as perninhas esticadas no chão, os braços descansados. Na medida do possível, feche os olhos. Se concentrem na sua respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca bem lentamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Escolha um hábito que você queira abandonar da sua vida. Nesse momento de sono. Respira, pensa nesse hábito. O que te mantém repetindo esse hábito? Traz para a consciência. O que está mantendo esse hábito? O que de verdade você está buscando ao fazer esse hábito? A quem você está querendo punir fazendo este hábito? Traz tudo isso para a consciência. Qual que é o sentimento por trás deste hábito? Quem seria você sem esse hábito? Imagine-se sem esse hábito. Como seria? Se você pudesse escolher agora um novo padrão, qual padrão seria? Como seria esse novo hábito? Traz isso para a consciência. E repete comigo, de preferência em voz alta. Tudo o que me impede de ter esse novo padrão, quem puder falar o padrão é melhor, eu destruo e descrio agora. A partir deste momento, e afirma como vai ser o seu novo hábito. Respira. Todo e qualquer sentimento de escassez, né? Continue, né? Repetindo comigo. Todo e qualquer sentimento de escassez, de não merecimento, de incapacidade, culpa, que surgir sempre que eu realizar esse novo hábito, aqui vocês podem se substituir pelo hábito, eu vou afastar imediatamente, falando cancelado, cancelado, cancelado. Eu sou merecedor. Eu sou abundante. Eu sou capaz. Respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Diga para você mesmo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser
e fazer tudo o que eu quiser. Se imagine nesse novo padrão. Perceba os sons, perceba o ambiente, perceba os cheiros, principalmente o sentimento de viver neste novo padrão. Veja tudo que está aí à sua volta. Abra um grande sorriso e diga: está feito, está feito, está feito. Como é que vocês se sentem? Compartilhe aqui comigo. Bom, agora você entende, né, como os hábitos funcionam. Você já sabe, a mudança não requer, assim, esforço, como muitas vezes é dito, e sim uma reprogramação da mente. E eu convido vocês a fazerem, né, esse exercício para todo e qualquer hábito que você queira abandonar, que você percebe que está atrapalhando a sua vida. Segue, né, os itens lá que eu fui falando, traz isso para a realidade. E óbvio, né, volta aqui para me contar o que mudou na sua vida. Né? Quem está lá na comunidade de divas, comenta lá na comunidade de divas. Ó, coloquei em prática isso, ó, aconteceu isso. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas coisas para contar. Colocar em prática. E o que eu sempre digo, né? Saber não basta. Saber e não praticar é a mesma coisa de não saber. De nada adianta vir aqui na reunião, pegar o conhecimento e não colocar em prática. Porque não é o conhecimento que traz o resultado, e sim conhecimento colocado em prática. E deixo aqui o convite mais uma vez para o Clube do Livro, né? Vem estudar com a gente o Hábitos Atômicos para colocar em prática na sua vida e fazer a sua vida acontecer. Né? Ali vou trazer exercício de PNL para reforçar a ação, as âncoras que nós podemos instalar para trazer o sentimento que se requer para fazer as coisas acontecerem. Ação e comprometimento. Enfim, é impossível não ter resultado participando desse Clube do Livro, né? E também, né, quem quiser tá agendando uma sessão comigo individual, entre em contato, vamos conversar sobre isso e fazer a vida acontecer. Aproveito aqui também para divulgar o projeto que a gente está fazendo de quarta-feira, às 20h, Soltar para Curar e Fluir. Está acontecendo também no Google Meet. E é um evento para limpar os pensamentos, sentimentos e emoções que travam o nosso agir e, consequentemente, a nossa prosperidade em qualquer área da nossa vida. Para saber mais a respeito, manda uma mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer de explicar tudo isso para vocês. A vida, ela está passando, ela está acontecendo, e ela está esperando o seu movimento, para que ela se movimente também. Faça melhores escolhas todos os dias. E conta comigo para tudo isso. Convido vocês a fazer uma foto aqui de vocês assistindo essa aula, publicar nas redes sociais e me marcarem, comentando: eu escolho mudar. Quando você faz um movimento mostrando a sua decisão de mudar, perceba que tudo ao seu redor muda. A vida está esperando o seu movimento para que ela se movimente também. E vocês estão aqui presentes ao vivo, né? Fica mais um pouquinho, vou daqui a pouco encerrar a gravação.
Fica aqui mais um pouquinho, que eu vou fazer um exercício com vocês, tá? A mais. Então, eu queria que vocês sempre se lembrassem, né? Que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Como seria olhar para você, cuidar de você, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, cuidar do seu emocional, cuidar da sua vida, dos seus desejos, dos seus planos. Então, toma a decisão hoje. Eu escolho mudar. Eu escolho colocar novos hábitos na minha vida. Eu escolho olhar mais para mim. Lembra sempre, você é responsável pela sua vida. Portanto, só você pode fazê-la acontecer. Priorize-se. E seja tudo o que Deus te fez para ser. E assim eu encerro a gravação de hoje. Grande beijo. Fica com Deus. Entra na comunidade Divas, quem ainda não tá. Me segue aqui no YouTube, quem ainda não segue. Segue não, se inscreve, né? YouTube é inscrição. Se inscreva aqui no canal. E vamos juntos fazer uma vida diferente.